Lá no Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 45, tá? Evangelho de João, capítulo 1, versículo 45, diz assim a palavra do Senhor. Filipe encontrou Natanael e lhe disse: achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei, e a respeito de quem os profetas também escreveram, Jesus de Nazaré, filho de José. Curve sua cabeça, feche seus olhos e vamos orar por esta mensagem. Pai, no nome de Jesus, eu coloco diante do Senhor esta mensagem, que ela possa vir, Pai, ao encontro da nossa alma, do nosso ser. Coloco na Tua presença especial todos os pais que se encontram aqui presencialmente e aqueles, meu Deus, que nos acompanham online. Que o Senhor, meu Pai, entre agora na nossa mente, para nós entendermos o valor, a honra e a responsabilidade de exercermos a paternidade, para que o Teu propósito, o Teu nome, possa ser, meu Deus, muito bem representado aqui nesta terra. No nome de Jesus, se você crê, diga amém. Então, olhe só, né, o que aconteceu. Filipe, que depois foi, né, um dos apóstolos, mas naquele tempo ele teve um encontro com Jesus. Jesus já estava no ministério, Filipe se encontrou com Jesus. E depois que Filipe entendeu quem era Jesus, ele foi atrás do seu amigo, Natanael. E quando ele chegou lá com o seu amigo, ele disse: ei, mano, como a gente fala aqui em Óbidos, né? Olha, eu encontrei quem, né, quem Moisés escreveu na lei. E eu encontrei também aquele que os profetas disseram que viria. Eu encontrei o Messias, cara. Eu encontrei o Salvador. E aí, de repente, Natanael, né, pergunta: quem é? Ele disse: Jesus de Nazaré. Jesus da vila de Nazaré, o filho de José. Olha como era que Jesus era conhecido na região, né? Jesus de Nazaré, Jesus que havia se criado na cidade de Nazaré, que na verdade era um vilarejo, era como se fosse um Cipoá, um Flechal, um Curumu, daquela região. Então, Jesus de Nazaré. Agora, lá dentro de Nazaré tinha vários Jesus, com o nome de Jesus. Então, para especificar melhor, o filho de José. Então, as pessoas conheciam o Salvador como o filho de José. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o pai de Jesus. Amém? O pai terreno de Jesus. Vamos falar um pouquinho sobre José, esse homem notável, né? Como a gente fala aqui, que Jesus era conhecido no meio do povo como filho de José ou filho do carpinteiro. Era assim que as pessoas conheciam Jesus. Quando ele voltou já adulto para Nazaré, ele estava pregando na região da Galileia e chegou de volta em Nazaré. Quando ele chegou, que ele começou a pregar, as pessoas ficaram assustadas de ver o ministério de Jesus da forma que estava. E como eles conheciam Cristo, eles se escandalizavam, porque eles não conseguiam compreender por que Jesus estava, né, com tanta sabedoria, com tanta autoridade, sendo uma pessoa que estava operando sinais e milagres, né, e eles começaram a se escandalizar até com a situação, né? Lá em Mateus 13:55, eles diziam assim: não é este o filho do carpinteiro? Né? Esse camarada aí não era o filho do carpinteiro aqui da cidade? Né? O nome da sua mãe não é a Maria? Né? E não são seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? As pessoas conheciam a família de Jesus, conheciam o núcleo onde ele foi gerado e foi criado. Tudo porque
Porque Jesus viveu debaixo, foi criado dentro de uma família muito sólida, muito bem estruturada. E quem comandava essa família era José, José de Nazaré, né? Então, do pai adotivo de Jesus, né, de José, Jesus também herdou o título de carpinteiro, né? Provavelmente por ter aprendido a sua profissão, né? No outro momento, alguns diziam, não é esse aí o filho do carpinteiro? Mas outros também diziam, olha só, Marcos 6,3 diz, não é este o carpinteiro? Alguns diziam, esse aí não é o filho do carpinteiro? E o outro dizia, mas esse aí não é aquele carpinteiro? Ou seja, né, por conta do costume da época, os pais ensinavam a profissão que tinham para os filhos, e os filhos herdavam a profissão dos pais. Então, com certeza absoluta, né, José já tinha se estabelecido como carpinteiro daquela localidade, e, óbvio, Jesus, como filho primogênito, o filho mais velho, né, aprendeu a profissão junto com o seu pai, a tal ponto de também já estar fazendo serviços fora. Também ter pego alguns serviços, né? E com certeza esses que contrataram o serviço de Jesus, falavam isso quando ele voltou. Não é esse o carpinteiro, rapaz? Mas esses dias atrás ele estava fazendo aqui, né? As plantas aqui, construindo a casa, ajeitando aqui, agora já está empregando. Era isso que eles ficavam assustados, sabe? Não é este o carpinteiro, filho de Maria e irmão de Tiago, José, Judas e Simão? Não estão aqui conosco as suas irmãs? E ficavam escandalizados por causa dele, né? Então Jesus era conhecido no meio da sua comunidade como o filho do carpinteiro, o filho de José. Tudo isso ele herdou do seu pai terreno, seu pai adotivo, né? E certamente Deus escolheu um homem íntegro para fazer parte da vida do seu filho, né? É óbvio, Deus, o pai, não iria entregar o seu filho, né, aquilo que ele mais amava, nas mãos de qualquer pessoa. Ele varreu toda a região e encontrou um homem, que Deus conhece o nosso coração, Ele sabe das nossas intenções, e Ele viu em José tudo aquilo que era necessário para que José preparasse o seu filho para aquilo que ele iria realizar aqui nessa terra. José sabia que Jesus não era o seu filho fisicamente. José sabia. Mas José o amou como um verdadeiro pai, né? Desde o início, porque Deus é um Deus da verdade, desde o início, José sabia que Jesus não era o seu filho de sangue, mas pela forma como José criou o seu filho, nós vemos que José criou, amou e criou e preparou Jesus para tudo aquilo que Deus tinha instituído que ele fizesse. Sabe, irmãos, isso é muito forte, né? A gente vê durante os evangelhos a forma como José criou e preparou o seu filho, né, para o propósito dele aqui nesta terra. Então, como era o pai adotivo de Jesus? Como era, o que ele tinha? Quais características a gente pode destacar da vida de José para aprender com esse homem notável, né, que refletiu em Jesus ao ponto de Jesus não ter problemas com relação ao seu futuro, com relação àquilo que ele veio fazer na terra. Sabe, irmãos? Vamos refletir um pouco sobre algumas características de José. Acima de tudo, nós podemos entender que a primeira característica era que José foi um homem temente a Deus. Incrível isso. José foi um homem que realmente andou debaixo de uma aliança com Deus. A primeira característica que marca a vida de José é o seu temor ao Deus. É o seu temor ao Senhor.
E ser temente a Deus não é ter medo de Deus, e sim um amor profundo. Quando a gente fala que a gente teme ao Senhor, é no sentido verdadeiro da palavra. O temor do Senhor, ele é o resultado de um amor profundo, de uma aliança profunda com Deus. Eu amo tanto o meu Senhor, eu conheço tanto o meu Deus, e por eu ter essa intimidade com o meu Senhor, gera dentro do meu espírito, da minha alma, um temor, um respeito profundo pela pessoa de Deus e por aquilo que Ele é. Sabe, meus irmãos, José tinha uma vida de oração e levava a sua família ao templo todos os anos na Páscoa, como diz a Bíblia. Então era um homem temente, ele fazia questão de andar debaixo da lei, ele era uma pessoa que estava determinada a fazer o que era certo. Lá em Lucas 2:40 e 41 diz, o menino, era Jesus, crescia e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Todos os anos seus pais iam a Jerusalém para a festa da Páscoa, como toda a rotina e a cultura judaica. Irmãos, uma viagem anual da região da Galileia para Jerusalém era como se fosse uma logística de hoje para a gente sair daqui de carro para São Paulo, em termos financeiros, em termos de tempo. E todo ano José pegava a sua família, com certeza se preparava o ano todo para ir para pegava a caravana e ia para lá, para Jerusalém. E lá em Jerusalém ia adorar, ia sacrificar, ia aprender, ia ouvir, ia receber oração e levava a sua família inteira para lá. O que eu vejo com isso, irmãos? Um homem determinado a levar a sua família para o altar de Deus. O homem que é temente ao Senhor, ele é o primeiro que se levanta. O homem que quer ver a sua família de sucesso na face dessa terra, é o primeiro que se levanta e tem que pagar o preço, para conduzir a sua família aos pés de Jesus. O homem forte diante de Deus, é aquele homem que não mede dificuldade para estar aos pés do Senhor, orando, lendo a Bíblia, procurando dar bom testemunho, se desviando do mal, porque teme ao Senhor. O homem forte diante do Senhor é aquele que quando os filhos estão com moleza para vir para a igreja, o papai chega lá, bora menino, bora dar umas palmadas na bunda, vamos embora, levanta dessa cama, levanta da rede, vamos embora, te ajeita menino, vamos embora para a igreja. O homem temente ao Senhor faz essas coisas, como José fez, não só com Jesus, mas com todos os outros seus filhos. Sabe, queridos, por tão temente que José foi, que o Senhor o visitou em sonho 3 vezes para orientar José sobre o seu futuro. Nós vemos isso claramente. José primeiro sonhou com um anjo lhe dizendo para assumir Maria a criança. Você sabe da história. Ele estava em crise. Imagine a situação, irmão. Camarada desposado, ou seja, noivo, um compromisso com a mulher, e de repente a mulher aparece grávida. E ainda diz que é do Espírito Santo. Meu Pai eterno. Aí o anjo foi lá falar com ele. Porque ele estava realmente decidido a desfazer o compromisso. Mas ele estava procurando uma forma de fazer isso sem expor a mulher. Olha só. E o homem que não é temente a Deus, ele faz o contrário, Tá certo? Pega o telefone, vai filmando. Vou pegar ela agora. Olha aqui, galera, tá vendo ela aqui, tal e tal. Mas José teve uma outra postura, Mateus 1:20 diz, mas depois de ter pensado nisso,
nessa situação de deixar a mulher, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse: José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo realmente. Né? E ele sabia que realmente aquilo vinha de Deus, porque ele tinha intimidade com Deus. Depois o anjo lhe apareceu novamente, então em sonho, ordenando que ele fosse para o Egito. Recebeu a esposa, a criança nasceu, e veio aquele decreto para matar todas as crianças de 2 anos para baixo. Né? E aí, por conta disso, o anjo apareceu de novo para ele, que está lá em Mateus 2,13. Depois que partiram, o anjo do Senhor apareceu a José em sonho e disse-lhe: levante-se, tome o menino e sua mãe e fuja para o Egito. Fique lá até que eu lhe diga, pois Herodes vai procurar o menino para matá-lo. Olha só, né? E aí a coisa foi fluindo, e ele levantou e foi para o Egito. E 2 anos depois, 2 anos eles passaram no Egito. No terceiro sonho, o anjo lhe disse que poderiam voltar, que está lá no versículo 19 de Mateus 2. Depois que Herodes morreu, o anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito e disse que ele já poderia voltar. Todo esse roteiro de sonhos e viagens mostra que José era alguém que tinha grande intimidade com Deus. Porque não tem como Deus cuidar de uma pessoa nesses detalhes de tantas formas se ele realmente não tivesse uma cultura de estar aos pés do Senhor. O homem que é temente a Deus, ele tem Deus como prioridade número 1. O homem que é temente a Deus de verdade, ele procura lutar contra a sua própria carne, procura lutar contra as suas próprias limitações e dificuldades, contra as suas ideias, e realmente ir para os pés do Senhor para buscar orientação sobre o seu futuro e o futuro da sua casa. Infelizmente eu vejo homens, crentes, apaixonados por Jesus, mas que por falta de ter uma vida de intimidade com Deus, acabam escolhendo o mal, acabam entrando em situações difíceis e constrangedoras, e ele leva com ele toda a sua família para uma situação difícil. Mas vamos aprender com José hoje, porque se nós confiarmos a nossa vida nas mãos do Senhor, Ele cuida, como Ele cuidou dele e da sua casa. Ser um pai temente a Deus é ter uma vida de oração e buscar sempre a vontade de Deus em tudo. Viver na presença de Deus, meus amados, é a melhor forma de um pai abençoar sua família como sacerdote no lar. Que é bem aí que a gente chama o papel do sacerdócio. Quando Deus institui o homem como cabeça da casa, não é para o homem estar mandando ser um déspota, um ditadorzinho dentro de casa, pelo contrário. Deus coloca o homem como o cabeça dentro de casa para ele ser o responsável em conduzir todos que estão dentro da casa a ter uma vida intensa na presença do Senhor. O interessante é que esse papel do sacerdócio do lar, ele vem depois que o pai entende o seu papel, a sua responsabilidade. O interessante é que lá em Deuteronômio, no capítulo 6, quando Moisés estava trabalhando junto com o povo, Deus deu a Moisés a lei, né, os mandamentos e depois os estatutos, e depois que ele fechou esse pensamento, ele chamou os líderes principais do povo, né, e ele libera a seguinte palavra, lá está em Deuteronômio 6, 5 em diante: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Que todas estas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Quais as palavras? Os mandamentos e os estatutos, a lei. Que essas palavras da lei estejam em seu coração. Em primeiro lugar, tem que estar onde? Dentro do coração do pai.
dentro do coração do sacerdote. E depois de estar aqui dentro, ele diz: ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Ou seja, quem é o responsável por fincar os alicerces do reino de Deus dentro do coração do filho é o pai, não é a mãe. A mãe é para ajudar, a mãe é a auxiliadora. Mas é o pai que tem a responsabilidade de fincar a base dos alicerces espirituais, das verdades do reino de Deus. É o pai que tem a responsabilidade de ensinar e cobrar o que é o certo e o que é o errado do seu filho. Isso que é ser o cabeça da casa. É isso que é ser o sacerdote no lar. Sabe, meus irmãos, nós precisamos aprender muito com José. O interessante, o anjo falou com Maria. Depois que falou o plano para Maria, parece que ele se calou para Maria. Dali para frente, o negócio foi com José o tempo todo. O anjo falava com José. O anjo falava com José. Vai lá, recebe a mulher como tua mulher, porque o negócio é sério. Agora sai daqui e vai para o Egito, porque o pessoal vem para matar a criança. Agora tu já pode voltar do Egito e tu vai agora para a região de Nazaré. Porque o profeta disse que o Salvador, o Messias, ia ser chamado Nazareno. Então ele precisa ser criado em Nazaré. Vocês estão me entendendo, irmãos? Então Deus fala com o cabeça. Deus fala com o sacerdote. E o sacerdote da casa é o homem. Quer queira você ou não. No dia do grande dia, meu Deus do céu. No dia daquela prestação de contas, ele vai olhar para mim e dizer: Atilano, por que teus meninos andaram fazendo isso, isso, isso? Não, porque foi Alcione. Alcione e tal. Ele, não. Deu para entender? Que nem o Adão fez, né? Adão, que tu fizeste, tu comeste da fruta que não era para te comer. Não, foi a mulher que tu me deste. Foi a Eva, ela que pegou lá da serpente, comeu e deu para me comer. Aí eu comi. Pois é, mas visto que tu comeste, maldita é a terra por tua causa. Então é muito importante nós entendermos, irmãos, porque eu queria muito ter uma outra palavra, porque eu sou pai. Eu queria aliviar um pouco a barra para o meu lado. Mas é a Bíblia. Amém, meus irmãos? Sabe, e a gente fala isso, irmãos, com tremor e temor. Porque é realmente a palavra, é a responsabilidade. Sabe, queridos, um pai de família precisa buscar o temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria, como fala em Provérbios 9:10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é entendimento. Então, se você quer realmente ser um pai, um homem respeitado de verdade, bem-sucedido de verdade nessa terra, que tem um nome a zelar, que tema a Deus. Seja exemplo de temor a Deus, como José foi. E até hoje nós aprendemos com ele essa conduta de um homem de sucesso. Sabe, queridos, uma outra característica que a gente vê na vida de José, marcante, era que José era um homem responsável. Era um homem de caráter. Era um homem responsável no amplo entendimento da palavra, sabe? Se destaca, né? A responsabilidade dele, o compromisso dele se destaca, sabe? No meio da sua conduta. A gente percebe isso, por exemplo, quando ele percebe, pelo fato de estar desposado, noivo com Maria, assumindo o seu compromisso em constituir uma família. Ele queria constituir uma família. Então ele entrou nesse projeto. Não, eu vou passar por todo o processo, porque eu quero ter uma família
séria, certa. E ele estava já noivo, né, de Maria. Né? Sabe, irmãos? Lucas 1:26 diz: no 6º mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galileia, a uma virgem prometida em casamento, a certo homem chamado José, descendente de Davi, e o nome da virgem era Maria. Ou seja, eles já estavam num processo de assumir, de constituir uma nova família. E quem estava conduzindo esse relacionamento era José. Além disso, José assumiu a paternidade pública de Jesus, recebendo Maria como sua esposa. Ele não recebeu só a mulher. Ele foi responsável ao ponto de receber a mulher e o filho, que não era dele. Isso é muito forte. Ele foi tão responsável ao ponto, sabe? Bom, o filho é de Deus, amém? O filho é de Deus, então, quem sou eu? O propósito de Deus vai se cumprir na vida do menino, quer queira eu ou não, porque o filho é de Deus, então, eu vou curtir só a Maria, e Deus vai cuidar do menino. Não, ele foi além, ele recebeu Maria, e recebeu o que vinha junto com ela também, e cuidou dele, preparou ele, amou ele. Sabe, queridos, isso é muito forte. Mateus 24 diz: ao acordar, José fez o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado e recebeu Maria como sua esposa. Era um homem responsável. José cumpriu a sua obrigação civil. Depois que casou, a criança nasceu e tal, né? Perdão, antes da criança nascer, faltando poucos dias para a criança nascer, né, houve um projeto de recenseamento. Como diz lá em Lucas 2, 1 em diante. Naqueles dias, César Augusto publicou um decreto ordenado o recenseamento de todo o Império Romano. Este foi o primeiro recenseamento feito quando Quirino era governador da Síria. E todos iam para a sua cidade natal a fim de alistar-se. Então, se a pessoa estava morando numa cidade, tinha que sair daquela cidade e voltar para a cidade de onde nasceu para se alistar. Né? Olha só, assim, José também foi da cidade de Nazaré da Galileia para a Judéia, para Belém, porque ele nasceu em Belém, cidade de Davi, porque pertencia à casa e à linhagem de Davi. Ele foi a fim de alistar-se com Maria, que lhe estava prometida em casamento e esperava um filho. Olha só. Né? Então a gente percebe aqui o quê? Que ele era um homem que obedecia às leis. Ele era um homem correto, um homem íntegro. E ele saiu e foi para onde? Saiu de Nazaré e voltou para Belém, a cidade onde ele nasceu. E Maria estava no tempo de ter. Então você imagina, irmão, porque era na mula, era no jumentinho, que aquela mulher com 9 meses, andando, fazendo todo aquele percurso, e José aqui do lado. Você imagina, mas ele foi. Vocês estão me entendendo, irmão? O nível de responsabilidade, o nível de integridade, e sem ele saber, ele estava voltando para Belém, para se cumprir a profecia liberada pelo profeta, que era de Belém, da raiz de Davi, que ia nascer o Salvador. Então ele precisava voltar, mesmo sem entender, porque isso o anjo não falou para ele, né? Mas ele voltou para Belém, e lá em Belém, quando ele estava se alistando, foi que ela teve a criança. Então você imagina toda essa, né, essa logística para poder levar, né, a família para lá com a mulher praticamente nos dias de ter a criança. Mas ele foi. Isso denota o que, irmãos? Responsabilidade, obediência, uma pessoa correta, íntegra, honesta. José deu educação a seus filhos,
provavelmente em casa, como era o costume dos judeus, pois Jesus sabia ler e escrever, o que era raro na região onde Jesus cresceu. Na região onde Jesus cresceu, pouquíssimas pessoas sabiam ler e escrever. E o sistema educacional judaico naquela época é muito diferente do que é hoje, do que a gente entende. O sistema educacional, né, era misturado, o currículo era misturado. As pessoas aprendiam a ler e a escrever porque, na grande maioria das vezes, elas eram separadas para serem sacerdotes, levitas, para serem mestres da lei, doutores da lei. Então, quando eles entravam para aprender a ler e escrever, eles já entravam para serem formados com o ofício de trabalhar no religioso e não no civil. Eles iam ter alguma atividade dentro da máquina religiosa judaica. Mas Jesus não. Então, quando as pessoas aprendiam a ler e a escrever, quando crianças, eram em casa. E a cultura dos judeus é que quem ensina não é a mãe, é o pai. Quem ensinou Jesus a ler e escrever foi José. Sabe, irmãos, isso é muito interessante. Lá em Lucas, no capítulo 4, fala que depois que ele adulto voltou para Nazaré, ele foi para uma sinagoga. E lá na sinagoga, ele pediu para que, né, o auxiliar lá da sinagoga trouxesse para ele o livro de Isaías. E ele abriu, né, o livro do profeta Isaías e começou a ler. Aquela passagem que diz, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu, né, e ele começa a falar sobre aquela profecia. E ele começa a ler com tanta segurança, com tanta autoridade, que o povo se espantou, porque o povo conhecia ele. E aquilo deu uma confusão tão grande, que o povo ali arrastou ele para a ponta do penhasco da cidade para derrubar ele de lá. Né? Porque ele não só sabia ler, da palavra dele saía graça, saía poder e saía autoridade. Isso mexia com as pessoas. Sabe, irmãos? Lá em João 8 fala, né, daquela mulher que foi pega em adultério. E o povo já ia apedrejá-la, né? E eles levaram ela para fazer um teste com o mestre. E o que ele estava fazendo, irmãos, quando eles encontraram ele? Ele estava escrevendo na areia. Amém? Jesus estava escrevendo na areia. A ideia que a gente tem é que Jesus já nasceu sabendo de tudo. Irmão, Jesus foi um ser humano como nós. Ele abandonou, ele se esvaziou da sua natureza divina e alguém teve que ensiná-lo. Amém? É claro que a graça de Deus estava sobre ele e com certeza ele aprendia com facilidade, mas alguém teve que ensiná-lo. Alguém teve que pegar na sua mãozinha para começar a ter o negócio lá. Né? Não tem isso, né? O professor está pegando, o pai e a mãe pega na mão da criança e começa, né? Olha, meu filho, tem que pegar aqui o lápis assim e tal, tem que começar a fazer, e ela começar. Alguém teve que fazer isso com Jesus. E segundo a cultura dos judeus, quem faz isso é o homem. Sabe, meus irmãos, o exemplo de um pai ensina muito mais do que as suas palavras. O exemplo que você dá, a forma como você serve a Deus, a forma como você fala das coisas de Deus, a forma como você se comporta diante das coisas de Deus, é que realmente vão influenciar os seus filhos. E não aquilo que você fala, mas muito mais aquilo que você faz. E isso me deixa muito em crise. Porque além de eu ser o pai dos meus filhos, eu sou o pastor deles. E eu tenho uma responsabilidade diante do Senhor com eles. Se tem alguém que me conhece de verdade, é a minha esposa e os meus filhos. Conhece as minhas virtudes, as minhas fraquezas, porque andam comigo, me conhecem, convivem comigo dia e noite. E eles sabem, todo filho aprende como seu pai ensina a criança no caminho em que deve andar. Como diz lá em Provérbios 22:6, né? Mesmo sem querer,
a gente está ensinando os nossos filhos no caminho que eles devem seguir. Se a gente ensina ele no caminho certo, ele vai pelo certo. O caminho que você caminhar, ele vai caminhar. O caminho que você trilhar, ele vai trilhar. Não adianta. Quando um pai dá exemplo de responsabilidade, seus filhos o seguem como referencial, e mesmo que se desviem, um dia eles se lembrarão e voltam para o prumo de novo. É assim que funciona. Que Deus nos ajude para nós, pais, não servirmos de pedra de tropeço na vida dos nossos filhos. Que Deus nos ajude a sermos os principais influenciadores, investidores, para que os nossos filhos sirvam a Deus. Sabe, meus irmãos, nós estamos diante de uma grande missão. Uma outra característica e última que eu quero destacar aqui, das muitas que José, é latente na vida dele, é que José era obediente. José foi obediente. A terceira característica marcante em José é a sua obediência a Deus. E por isso, ele foi chamado de justo. Olha, no tempo da lei, para alguém receber o título de justo na Bíblia, meu irmão, tinha que ser o cara. Mateus 1,19. Por ser José, seu marido, um homem justo, e não querendo expô-la à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente, como a gente falou agora há pouco. A conduta dele. Então, ele era um homem justo diante de Deus. Por quê? Porque ele era obediente. José obedeceu à lei, levando Jesus para ser circuncidado ao 8º dia, quando diz lá em Lucas 2,22. Completando-se o tempo da purificação deles, de acordo com a lei de Moisés, José e Maria o levaram a Jerusalém para apresentá-lo ao Senhor. E quando a gente diz que a criança era apresentada no templo, era para ser circuncidada. Hoje, nós apresentamos a criança no templo, mas a circuncisão já não é mais necessária. Porque se fosse, a criança já subia aqui, e a gente já estava com bisturi já só para... Mas o Senhor é tão bom, que anulou essa necessidade. Amém? A gente apresenta as crianças e ora ao Senhor, consagrando ela ao Senhor. Sabe, irmãos? Mas, como José e Maria eram judeus, e eles seguiam realmente a lei, quando completou o tempo da purificação, ou seja, o resguardo, quando completou ali, eles foram para o templo, foram consagrar, apresentar o menino foi circuncidado. Então, Jesus foi circuncidado, tudo direitinho como reza a lei e a cultura judaica. Sabe, irmãos, isso é muito forte. Uma outra situação que a gente via em José é que ele estava tão determinado a obedecer, é uma conduta tão interessante, que ele também não tinha tido relações íntimas com sua noiva antes do casamento. Ele estava noivo com a sua mulher, e ele estava esperando o momento do casamento para poder se unir intimamente com ela. Queridos, isso é uma virtude. Um homem esperar. Esperar o momento certo. Esperar a hora certa. Eu não estou falando aqui de jovem. Estou falando de um homem, e os teólogos dizem que a diferença de idade entre José e Maria era grande. Tá certo? Estou falando de um homem maduro, casando com uma adolescente no nosso linguajar nos dias de hoje. Tá certo, queridos? Então ele não tinha realmente tido ainda relações íntimas com sua noiva, tanto que ele respeitava ela. Mateus 1,18 diz: foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, mas antes que se unissem, essa expressão, antes que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo.
né? Olha só. E o interessante, depois de toda essa situação, de tudo aquilo que aconteceu, né, do anjo vir e tal, dizer e tudo, ele recebeu Maria como sua esposa, casou com ela, mas somente depois do nascimento de Jesus é que recebeu Maria como sua mulher. Ele começou a ter uma vida íntima com Maria depois do nascimento de Jesus, como diz a palavra, lá em Mateus 1:25. Mas não teve relações com ela, Maria, enquanto ela não deu à luz um filho e lhe pôs o nome de Jesus. Então Maria estava o quê? Grávida, não tinha tido contato humano com ninguém, né? E José esperou. Depois que Jesus nasceu, como diz aqui a palavra, aí ele teve uma vida comum com a sua esposa. Tá certo? Por um instante, José foi tentado a deixar Maria, mas com as melhores intenções de livrar sua noiva de um castigo infame. Contudo, assim que recebeu a mensagem do anjo, obedeceu imediatamente, recebendo Maria como sua esposa e o filho como se ele fosse seu. Né? Até o nome da criança, José obedeceu e colocou como mandou o anjo. Né? Mateus 1:21-23. Ela dará à luz um filho e você dar-lhe o nome de Jesus. Você quem? José. Olha, José, a sua esposa vai dar à luz a uma criança e você vai dar o nome dele de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta. A virgem ficará grávida e dará à luz um filho e lhe chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Desde os lugares onde morou com a sua família, até cada detalhe da sua vida, foram em obediência e orientação de Deus. Ele deixou realmente ser guiado por Deus. Ele deixou realmente ser orientado por Deus. E quando Deus dava a direção, ele obedecia. Quando um pai é obediente a Deus, os seus filhos são obedientes a ele. Escute, quando um pai é obediente a Deus, os filhos desse pai são obedientes. Talvez algum filho não está obedecendo ao seu pai, porque o seu pai não está obedecendo a Deus. Se o pai não obedecer à sua liderança, os filhos não saberão obedecê-lo. Muitos pais sacrificam seus filhos por não ensinar obediência. Como a Escritura diz que obedecer é melhor que sacrificar. Por isso, irmãos, é importante buscar em tudo a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Um pai sabe o que é melhor para o seu filho. E precisa ensinar a ser obediente em tudo. Precisa obedecer. Se tem uma coisa que os filhos estão deixando de aprender, era a ser obediente. A obedecer. E existe uma responsabilidade sobre a vida do pai a respeito disso. Sabe, meus irmãos, seja um exemplo de obediência a Deus. Nós sabemos, né, que José foi formidável na sua função, na função de preparar o nosso Senhor para a obra do ministério dele. Mas nós não sabemos como foi o fim da vida de José, né? A Bíblia não relata sobre o momento, nem de que forma que ele veio a falecer. Muitos historiadores acreditam que ele morreu antes de Jesus, na cruz. Por isso, Cristo demonstrou ser o responsável por sua mãe quando estava na cruz, né? Você lembra bem a história. Porque segundo a lei judaica, se o pai morre, o filho mais velho assume a mãe, cuida da mãe, né? E lá na cruz, você sabe bem que João estava lá perto
e Cristo já estava na cruz, e ele chamou, né, assim, a atenção de João e disse, né, João, né, está aí a sua mãe, né, mamãe, está aí, né, o seu filho. Ou seja, ele estava passando para João a responsabilidade de cuidar da sua mãe. Né? Deu para entender, queridos? Amém? Né? Mas nós não temos assim, na Bíblia não tem como José veio realmente a falecer. Mas o exemplo de sua vida, o exemplo da vida que José viveu, tem muito a nos ensinar. Pois José viveu com o propósito de preparar os seus filhos. Nós também não sabemos como será o fim da nossa vida. Amém? Nós não sabemos. Qual é o dia, qual a hora, e nem de que forma a gente vai embora. A gente só sabe que um dia a gente vai. Isso é inevitável. Mas assim como José não sabia, nós também não sabemos. Nós não sabemos quando nós vamos partir. Mas nós devemos viver para Deus cada minuto do nosso viver. Porque é a única garantia que a gente tem. Né? E estamos prontos para deixar os filhos preparados para a vida. Então, essa é a nossa função, é a nossa missão. Sabe? Nós não sabemos quando a gente vai. Então, que a gente possa viver todos os dias para o Senhor. E a nossa segunda maior missão, preparar os nossos filhos para essa vida aqui, que não é fácil. Infelizmente, tem muito pai que não está conseguindo preparar os seus filhos para a vida. E aí os filhos sofrem demais. E se o pai custar para ir embora, vai sofrer junto com o filho. Porque no tempo certo, não preparou o filho para a vida. Não preparou o filho para as pressões, para as decisões, para as doenças que aparecem, para as responsabilidades, para os boletos que tem que pagar. Preparar os filhos para a paternidade. Sabe, queridos, nós temos que preparar os filhos para a vida. Talvez Deus não tenha permitido que nós soubéssemos o fim da história de José para mostrar que a paternidade é uma história sem fim. É um fato. A paternidade não tem fim. Mesmo que a gente vá embora, mas os meus filhos, enquanto vivos, vão continuar sendo os meus filhos. Mesmo eu não estando mais aqui. Mas eles vão continuar sendo filhos de Atilano. Gostando ou não. Porque a paternidade é isso. A maternidade é isso. É uma história sem fim. Sabe, irmãos? Mas, pelo fato da paternidade ser uma história sem fim, os filhos educados para Deus dão continuidade eternamente a esse princípio da paternidade contínua. Quando nós preparamos os nossos filhos para viver com Deus, quando nós preparamos os nossos filhos para serem pessoas íntegras, pessoas honestas, pessoas corretas, pessoas que aborrecem o pecado, aborrecem, sabe, corrupção, aborrecem coisas erradas, eles vão se esforçar para ser alguém diferente nesta terra. Vão se esforçar para dar conta das suas responsabilidades, vão se esforçar para dar conta realmente da sua casa, da sua família. Por quê? Porque eles foram preparados para isso. E eu quero dizer para você, homem de Deus, que Deus conta com você para preparar o seu filho. Por quê? Se você soubesse que há um grande propósito de Deus para o seu filho, como você o educaria? Se o anjo chegasse com você, como chegou com José, se ele chegasse com você pessoalmente, de uma forma que não tem como você duvidar que foi Deus que chegou com você, dissesse, olha, o projeto para o teu filho é isso, o projeto para a tua filha é esse, eu tenho esse propósito, como você ia educar o seu filho, a sua filha? É óbvio que com certeza você ia preparar o seu filho da melhor forma. Só que é bem aí que muita gente ainda não entendeu. É porque Deus já falou. É o que nós devemos fazer.
Porque assim como José sabia que Jesus é especial, pela palavra de Deus nós vemos que cada criança também é importante para Deus. Não é preciso mais o anjo vir. Ele deixou escrito na sua palavra que cada criança nascida nesta terra tem um projeto específico de Deus para a vida dela. Sabe, irmãos, Deus reservou para o seu reino. Olha, Mateus 19:14, Jesus disse: então disse Jesus, deixem vir a mim as crianças e não as impeçam, pois o reino dos céus pertence aos que são semelhantes a ela. Pois das tais é o reino de Deus. A criança, ela já nasce destinada a ir ao céu. A criança já tem um destino de viver com Deus. E nós, pais, temos que entender isso. Sabe, meus irmãos, não seja um pai como o mundo quer, e sim um pai como Deus ensina. Deus ensina na sua palavra as características de um pai que realmente serve a Deus. Então não seja aquele pai que, sabe, as filosofias, as ideologias, os conceitos, o mundo e o inimigo ensina. Não seja aquele pai ausente, aquele pai fraco, aquele pai instável, aquele pai que se aborrece com tudo, que a primeira coisa que faz é se revoltar, não vir para a igreja, ficar brabinho com todo mundo. Não seja um pai fraco como o mundo ensina. Seja um pai forte como Deus ensina. Como a palavra de Deus ensina. E eu declaro aqui sobre sua vida, papai, que Deus vai lhe capacitar. Deus vai lhe ajudar. Você vai largar as suas infantilidades, as suas mimimices, e vai andar debaixo do princípio da palavra de Deus para a sua vida. Vai pagar o preço. Vai ser o primeiro a levantar e buscar ao Senhor. Vai ser o primeiro a passar segurança para sua mulher. Ah, nesse que nada, mulher, vem cá, e pai, pega e leva mesmo, e acabou. Sabe, meus queridos, a sua consciência agradece, a sua mulher vai melhorar muito, e os seus filhos vão trazer à memória as suas lembranças, os seus ensinamentos, aquilo que você ensinou e incutiu na cabeça deles. Sabe, meus irmãos, seus filhos também não são seus, e sim são de Deus. Essa é uma outra dura realidade que a gente precisa falar. Assim como Jesus não era de José, você está me entendendo? Amém? Assim como Jesus não era de José, o seu filho também não é seu. Eles são de Deus. E nós precisamos criá-los para Deus. Se você entender que seus filhos pertencem a Deus e que o Senhor os confiou a você para cuidar, certamente você fará o melhor para eles. Esse deve ser o motivo do pai, junto com a mãe, darem o seu melhor para oferecer o melhor para o seu filho. A maioria das pessoas querem que os filhos tenham o melhor porque os pais não tiveram. A maioria dos pais pensam assim: não, eu vou dar aquilo para o meu filho que eu nunca tive. É um pensamento bom, mas o pensamento certo: eu vou dar o melhor para o meu filho, porque o meu filho precisa do melhor para viver com Deus. Porque tem muita gente que só falta se acabar, dar uma vida muito boa para o filho, e o filho depois que cresce, dá desgosto para o pai. Porque não foi preparado para viver uma vida com Deus. Sabe, meus irmãos, é essas situações que a gente precisa internalizar e precisa organizar na nossa vida. Salmo 127, 3 e 4 diz: os filhos são herança do Senhor. Herança, o que é herança, irmão? É quando eu
tenho algo, eu sou dono de algo e eu dou de presente para alguém. Amém? Herança é isso, né? Como diz aqui, uma recompensa que ele dá. Filho é presente. Filho não é problema. Filho não é acaso. Filho não é um acidente. Filho deve ser recompensa. Deve ser um presente, uma dádiva. É isso que o filho é, com o entendimento da palavra de Deus. Como flechas nas mãos do guerreiro, são os filhos nascidos da juventude. O que significa isso? Como flecha na mão do guerreiro. Quem é o guerreiro? É o pai. E o filho é a flecha. Então, o que o guerreiro faz com a flecha, irmão? Ele flecha. É o pai que mira para onde o filho vai. E é o pai que solta a flecha e lança o filho para o filho chegar no alvo. Deu para entender? Que o Senhor lhe dê uma mira boa. E que o Senhor lhe dê estrutura para você mirar certo. Para o seu filho alcançar o alvo certo. Sabe, meus irmãos, isso é realmente a paternidade. Né? Seus filhos são de Deus. Crie os seus filhos para Deus. Sabe? Se coloque na posição. Pastor, minha situação está difícil, eu estou cheio de problemas com os meus filhos e tal. Primeiro passo, qual é? É você entender que está sobre você a responsabilidade de reverter o quadro da sua casa. A partir do momento que você entender isso, que você é o sacerdote, que você é o escolhido de Deus para trazer o avivamento, a revolução dentro da sua casa, aí a partir daí você vai começar a desenvolver intimidade com Ele, nem que seja anjo Ele vai mandar para lhe orientar. E aí daí você vai dando um passo de cada vez, quando você se aperceber, você já deu a volta por cima, sua mulher está do seu lado, toda alegre e bonitona, seus filhos estão tudo do seu lado, né, caminhando com você, sonhando com você, andando para ser feliz até Jesus voltar. Amém ou não amém? Fique de pé no nome de Jesus e aplauda ao Senhor, porque Ele é muito bom. Aleluia.